Olá, seja muito bem-vindo ao canal Otorrino Infantil. Hoje nós vamos continuar nossa série de vídeos sobre dificuldades de aprendizado. Hoje é o vídeo 3 e a gente vai falar principalmente sobre perdas auditivas na infância. Bom, eu quero começar falando para vocês um pouquinho sobre a triagem auditiva neonatal. A triagem auditiva neonatal é o teste da orelhinha, que hoje em dia, felizmente, é obrigatório em todas as maternidades. Então, desde 2010 ele virou lei e se tornou obrigatório a realização antes da alta hospitalar do recém-nascido. Esse teste, ele faz uma triagem inicial, então ele testa as células da cóclea, as células ciliadas, e permite uma avaliação inicial para saber se essa criança pode ter ou não uma perda auditiva. Não é um teste que detecta 100% das perdas, por isso que ele é usado como uma triagem. Então, existem alguns casos que a gente precisa fazer uma avaliação mais detalhada através de um outro exame que a gente chama de BERA. Quais são esses casos? Então, crianças, por exemplo, que ficam na UTI por mais de 5 dias, eles apresentam maior risco de ter uma perda auditiva. Então, a gente não avalia só com o teste da orelhinha. É indicado que a gente faça também o BERA. Normalmente, esse BERA é feito após a alta da criança, não é feito intra-hospitalar. Mas aí encaminha-se essa criança para o otorrino. Eu acho importante falar sobre quando a gente deve procurar o otorrino para fazer essa avaliação mais completa, porque muitas vezes essa informação se perde no caminho e os pais acabam não indo até o consultório para a gente fazer essa avaliação. Então, crianças que passaram mais de 5 dias na UTI devem passar após a alta com o otorrino para a gente poder avaliar melhor essa via auditiva e pedir o BERA. Crianças com anomalias crâniofaciais também devem ser avaliadas por nós, otorrinos, e também devem realizar o BERA. Existe uma tabelinha, eu vou colocar aqui para vocês, que aí tem várias situações nas quais somente o teste da orelhinha não é suficiente, que a gente acaba pedindo uma avaliação mais completa. Então, se você conhece seu filho, né, enfim, apresenta algum desses critérios, então é importante que você procure um profissional, procure um otorrino para poder fazer uma avaliação mais detalhada e muito provavelmente ele vai estar pedindo aí esse teste para ver a audição com mais detalhe. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a perda auditiva, ela tem que ser detectada o quanto antes para evitar essas alterações, esse prejuízo no aprendizado, não é? Então, hoje em dia a gente sabe que quanto antes a gente detecta a perda auditiva, antes a gente consegue reabilitar, protetizar essa criança, né? Que é colocar aqueles aparelhinhos para aumentar o som, ou em alguns casos até indicar a colocação do implante coclear, que é uma cirurgia para aqueles casos que a criança perde totalmente a audição, né, ou nasce sem audição. Então a gente vai fazer vídeos aí mais para frente falando sobre implante coclear, quando que é indicado, como que é feito, mas vamos por partes, né? Então é importante que vocês procurem nesses casos que eu falei aí nessa tabelinha para vocês, tá bom? Uma coisa que eu quero enfatizar aqui, tá? É, na verdade, uma situação, uma alteração auditiva que é frequente na infância, que a gente chama de otite média serosa. A otite média serosa é o acúmulo de secreção atrás do tímpano, mas é uma secreção que a gente chama de uma secreção inócua, é uma secreção clara, hialina, transparente, não é aquela infecção, não é aquela otite que dói, aquela otite purulenta. Então, eu vou mostrar para vocês um desenho só para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Então, aqui a gente tem a anatomia da orelha, né? Não sei se dá para ver aqui. Esse é o conduto auditivo. Quando a gente tem acúmulo de cera, é nessa porção que se acumula. Então, aqui a gente tem o conduto, aqui nós temos o tímpano. E aqui dentro é como se fosse uma caixinha fechada mesmo, que é a orelha média, que é onde ficam os ossinhos.
É nessa região da orelha média que se acumula o líquido que a gente chama, né, de otite média serosa. Então, esse acúmulo ele é comum. Quando a criança apresenta um resfriado, por exemplo, normalmente acumula. Por quê? Vocês estão vendo essa rampinha aqui? Essa rampinha, ela desce e vai lá para o nariz. Então, qualquer secreçãozinha do nariz pode subir e vir parar aqui no ouvido. Eu vou pegar mais um desenho só para vocês verem aqui. Olha só o que eu tô querendo dizer, exatamente isso. Então, a gente tem aqui a orelha média, tá vendo? A tuba auditiva, que é aquela tubinha que eu falei, e aqui a parte nasal. Então, secreção aqui do nariz pode subir e vir parar aqui no ouvido. Isso, o que pode acarretar? Então, essa secreção, ela pode causar uma dificuldade da criança ouvir e, consequentemente, pode causar uma dificuldade escolar. Quais são as manifestações? Então, a gente tem que ficar atento nessas dificuldades. Primeiro, a dificuldade escolar é uma manifestação, então a criança pode ter uma dificuldade para entender, pode começar a ir mal na escola, de uma hora para outra, ou você perceber que depois de um resfriado a criança começou, como? Começou a perguntar mais do que antes, e principalmente esses sintomas. A gente falou, inclusive, no vídeo anterior, no vídeo 2, sobre o atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, o atraso da linguagem também é um sinal que a gente tem que pensar em perda auditiva. Inclusive, é uma das primeiras coisas que a gente investiga em atraso da linguagem é a via auditiva. Então, é importante nesses casos que a criança está demorando muito para falar, né, ou que está com uma dificuldade escolar, que você pense que possa ter algum probleminha aí na orelha, porque a otite média serosa, ela é tratável, na maioria dos casos. Então, a gente sempre tenta, né, primeiramente, um tratamento de preferência clínico, que a gente fala com medicação, né, cada caso vai ser individualizado, mas normalmente tem a ver, como eu falei para vocês, com secreção nasal. Então, a maioria dos casos, a gente acaba entrando com medicações via nasal para conseguir tratar essa secreção dentro do ouvido. Uma dúvida que é muito comum no consultório, toda vez tem problema no ouvido, quer pingar algum remédio no ouvido. Doutora, mas não tem nenhum remedinho de pingar para resolver? Então, gente, quando é otite serosa, a secreção tá atrás do tímpano. Então, não adianta eu pingar um remédio que não vai ultrapassar o tímpano. A não ser que essa criança tenha perfuração do tímpano. Mas vamos dizer numa criança com audição com um tímpano normal, né? Então, a gente tem aqui, olha, quando a gente pinga o remédio ele entra, ele chega e vem até aqui. Ele não ultrapassa essa região. E o problema da otite serosa, ele tá aqui. Então, o remédio não chega onde eu preciso. Então, dificilmente a gente vai usar gotas em casos de otite serosa. A gente usa gotas, sim, para tratar outros problemas. Para tratar, por exemplo, otite externa, né, otite externa fúngica, enfim, outras patologias. Bom, tem casos que mesmo com tratamento medicamentoso, tem casos que essa secreção não consegue ser reabsorvida. Tem casos que a gente não consegue melhorar essa secreção. Então, alguns casos selecionados acabam indo para um tratamento cirúrgico, que é a colocação do tubinho de ventilação. Então, um tubinho de ventilação, ele é como se fosse um carretelzinho que coloca, faz uma microcirurgia, anestesia geral, normalmente, quando é criança, e a gente faz uma pequena perfuração no tímpano e coloca esse tubinho, né? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo só falando sobre as indicações, como que é essa cirurgia, mostrando figuras e tudo mais. Como o tema hoje é principalmente dificuldades escolares, eu não vou me delongar aí mais sobre otites, tá bom? Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Então, ficar atento a essas perdas auditivas que podem acarretar prejuízo aí no aprendizado das crianças, tá bom? Peço que você compartilhe esse vídeo para que atinja cada vez mais pessoas, cuidadores, professores, enfim, profissionais da saúde que possam estar aí detectando precocemente essas alterações auditivas nas crianças, encaminhando para a gente poder diagnosticar e tratar a tempo de não ter tanto prejuízo, tá bom? Muito obrigada, dá um like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom?
Muito, muito obrigada. Até mais!